Olá pessoal, estamos dando início ao nosso podcast Sem Barreiras, conversando com a nossa história. Hoje eu tenho um prazer enorme de receber esses três convidados aqui, a professora Ana Molina, o professor Antônio e o professor Paulo. Eu vou só inicialmente ler um pouco o currículo deles, foi um fragmentozinho, né, porque não dá para ler o currículo de vocês, que é muito grande. E, bem, meu nome é José Augusto, eu sou professor daqui da UFES, do Departamento de Educação, e tive a missão de mediar essa conversa sobre ensino de história e ditadura militar, né? Então eu vou só inicialmente falar um pouquinho do currículo, começando pela professora Ana, que possui graduação em História pela Faculdade Auxílio Filosofia, Ciências e Letras. Não vou dizer o ano de ninguém, né? Vou só falar da formação. Mestrado em Educação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Marília, e doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professora associada da Universidade Estadual de Londrina, tem experiência na área de História, com ênfase em História e Ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de História, linguagens visuais no ensino de História, modernidade na Primeira República e Eliseu Visconti, imagens e conhecimento histórico, imagens e ensino de História, memória, história, fotografia e memória. Eu vou resumir aqui, professora, não vou ler tudo porque não daria tempo. O professor Antônio possui bacharelado, licenciatura em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado e doutorado em Educação pela Faculdade da Universidade de São Paulo, nas áreas de Didática, História da Educação e Historiografia, respectivamente, né? Atualmente é professor da Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, curso de História. Tem experiência na área de História, com ênfase em ensino de História e História da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de História, formação de professores, educação e ensino, história, memória, representação e cultura escolar. O professor Paulo doutor e mestre em História pela Faculdade de Educação da USP, especialista em relação entre sociedade e cultura e os diferentes, também pela USP, bacharel e licenciado em História pela USP, licenciado em Pedagogia pela Universidade de Guarulhos, docente adjunto no Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde atua como professor de estágio supervisionado em História e prática de ensino na graduação, e professor do mestrado profissional em ensino de História. Estou resumindo, né? Também sou professor de estágio supervisionado, né? Atuando também muito com bom. Educação de jovens e adultos. É um prazer estar com vocês aqui. Vocês vão estar numa mesa discutindo ensino de História e ditadura, e a gente hoje vive fortemente impactados por uma polarização no Brasil e por uma história, por um processo que a gente convencionou chamar de negacionismo histórico, né? A gente tem uma parte do país que não conhece a ditadura, acha que ela não existiu e ainda defende a ideia de que foi uma coisa boa. Então, a primeira pergunta é: como é que a gente fala para um público, né, que é impactado pela mídia, pelas culturas digitais, né? Não é um público que leia dissertações de mestrados, nem tese de doutorado, nem livros acadêmicos, né? Ele acaba consumindo as mídias de uma maneira geral, uma informação que é rápida e que nem sempre é uma informação que condiz com o nosso passado, com a pesquisa historiográfica. Como lidar com esse desafio de falar para esse público que às vezes é mais influenciado por essas culturas do que pela fala do professor e da professora na educação básica? Eu estou pensando nos alunos da educação básica, né? Como é que vocês acham que poderia ser a melhor estratégia para lidar com esse negacionismo? Poderia começar por Ana, né? Seguindo essa ordem. Mês passado eu tive a grata surpresa de supervisionar os meus estagiários com esse tema, que foi ditadura brasileira, argentina e chilena, para o 9º ano de um colégio cívico-militar. Basta dizer que esse colégio cívico-militar tem uma direção que muito nos apoiou e que está em rota de colisão com as determinações não só do Estado do Paraná, mas também do que a gente chama de núcleo regional de ensino, né? Que lida com várias escolas em várias cidades ali do que seria da região de Londrina. Nós tivemos o apoio do professor, supervisor de campo, e da direção e da coordenação. E o trabalho foi muito significativo.
Porque os estagiários, eles levaram documentos, não somente textuais, mas também documentos, por exemplo, dos arquivos da CIA, que são arquivos abertos, né, nessa fase do Open Arquivos, como também imagens, músicas, e isso mobilizou muitos alunos do 9º ano. Mobilizou em que sentido? Porque eles se sentiram muito presentes e empáticos com aquelas histórias que estavam ali apresentadas. Então, na medida em que você apresenta documentos, sejam visuais, sejam textuais, ou então esses do que eu falei da CIA, em que você tem um documento que está todo grifado, e eles falam assim, nossa, mas esse documento a gente consegue ler o quê? Né? Por que foi parar na CIA e não foi parar em outro lugar? Então, eles se sentiram presentes nessa situação, foram envolvidos. E os nossos estagiários, eles também conseguiram levar pequenos documentários, desde a tomada do Palácio de Moncada, né, quando foi o cerco, né, ao Pinochet. Pinochet não, desculpe, ao Allende, que a gente fala tanto do Pinochet, que acho que o Pinochet fica com uma palavra muito mais forte do que as realizações do Allende, como também documentários da ditadura argentina e principalmente as vozes das mães da Praça de Maio. Então, esse conjunto documental mobilizou as reflexões com os alunos do 9º ano, que fizeram questões, que participaram, que se empenharam em entender todo esse processo. Porque uma das perspectivas, né, dentro do estágio supervisionário, eu sou supervisionado e eu sou também professora de estágio supervisionado, e lá a nossa supervisão é direta, quer dizer, eu acompanho, a gente monta acampamento, né, na época de estágio nas escolas, porque você acompanha todas as aulas e todos os grupos. Foi nesse sentido de tentar perceber o que seria uma narrativa mestra, que se coloca justamente nesses espaços de uma história pública, que está nas mídias, que está nesses podcasts, nesses youtubers, nesses influencers, né? Que agora se proliferam e todos eles se sentem, como se diz, né? Detentores de saberes, né? Eu estou lembrando do Nando Moura, que diz, olha, eu vou contar a história verdadeira, porque o seu professor de história, aquele comunista, maconheiro e todos aqueles adjetivos, né, que vêm associados a isso. Então, a gente pensou como reorganizar essa narrativa mestra, justamente trazendo essas vozes e trazendo outros conjuntos documentais para que os alunos também do Ensino Fundamental 2, dessa educação básica, pudesse refletir sobre essas questões. Isso não quer dizer que nós não tivéssemos 1 ou 2 alunos, uma reflexão mais à direita, que ou não participavam ou olhavam com um certo desdém. Mas isso faz parte do jogo também, porque a gente não está ali num processo de convencimento, mas está num processo de apresentar documentos e discutir esses documentos, né? E não reforçar essa versão, uma versão que eles veem desse discurso que trazem de casa, né? De que não houve ditadura, que aquele tempo é um tempo idealizado, foi um tempo melhor, e que transparece também nessas atitudes. É interessante você falar uma coisa, eu não sei, eu queria que vocês também falassem sobre isso, quer dizer, você falou de a gente acampa lá na escola, né? Uhum. Bem, às vezes a gente está lá acompanhando os alunos no estágio e a maior dificuldade que eles têm é fazer com que os alunos ouçam a aula, né? Que tenham um mínimo de disciplina, que parem de conversar e etc. Como é que a gente vem o tempo inteiro discutindo formação de professores no Brasil, né? A Bernadette Gatti, há alguns anos, lançou um artigo criticando a formação de professores no Brasil e de alguns cursos, dizendo que é uma formação deficiente, que ainda está afastada da escola. Vocês acham que... Artigo mal intencionado, digo-se de passagem. Vocês acham que
Vocês acham... Não, mas pode... Mas a pergunta é... Você pode até discorrer sobre o artigo também. Mas vocês acham que... isso que eu não está colocando, né? A gente estava lá acompanhando, fazendo essas trilhas, etc. O trabalho com documento. Quer dizer, parte desse negacionismo e parte da dificuldade dos alunos também conhecerem esse passado nosso, né? Que é um passado recente, né? A ditadura acaba em 85 e a gente ainda está vivenciando uma série de consequências dela. Vocês acham que decorre também da má formação de professores ainda em lidar com essa fonte documental disponível, né? Que você falou aqui, são imagens, são vídeos, áudio, depoimento, que às vezes não é trabalhado. Às vezes o professor e a professora fica só com o livro didático e passa rapidamente. Como é que vocês veem isso? Então, eu acho que tem vários aspectos aí, e você tocou em um. Nós estamos lutando contra uma série, contra mídias digitais, né? Contra porque às vezes é contra mesmo, né? Estamos aqui com professores de universidades públicas, né? O EL, aqui de Feira de Santana, Unifesp, o EPG, e formamos certamente bons professores com uma formação sólida em história. Só que tem uma série de problemas porque esses professores, quando vão para a rede de ensino, notadamente a rede pública de ensino, as condições de trabalho são horríveis, porque os professores ganham mal, né? São obrigados a dar muita aula e acabam entrando numa rotina. Isso não é uma novidade, aliás, desde a ditadura militar, desde a década de 60, que o salário dos professores vão caindo, né? E obrigando que os professores vão pegando, aumentando a sua jornada de trabalho, né? Eu mesmo, quando iniciei minha carreira como professor na educação básica na década de 80, desde então eu sempre dei aula em 3 turnos, manhã, tarde e noite, porque era a forma que eu tinha de sustentar a família, né? E essa realidade só piorou. Então, isso faz com que os professores, ainda que eles tenham uma boa formação, aqueles que têm boa formação, acabem tendo que entrar ligar o automático, entra no rolo compressor e vai dando aquilo que dá para ser dado. Nem sempre é o tempo de preparar aula, ainda que eles possam ser bons professores, né? Mas nem sempre dá tempo de sequer ir ao cinema, ou o salário não dá às vezes para comprar livros. Isso para falar dos bem informados. Agora, tem uma grande massa de professores, que também não é de agora, vem desde a ditadura militar, quando houve um estímulo para expandir universidades caça-níqueis, né? Nos anos 70 e até hoje, que formam professores a rodo, né? Uma formação péssima, e agora também professores formados à distância. Então, isso, um professor formado à distância, mal formado, né? Nessas condições de aula, tudo conflui para que dê errado. E temos agora mais um outro fator, que é esse professor tendo que competir com redes sociais, YouTube e coisas do tipo, né? Porque o aluno, todos nós não recebemos informação histórica somente na escola, né? A escola tem lá um conteúdo escolar de história, mas atualmente o aluno recebe vídeos de qualidade duvidosa, podcasts de qualquer qualidade, Brasil Paralelo e coisas desse tipo, né? E isso costuma ser muito mais atraente do que uma aula de história, né? Esse conteúdo que vem de fora. E o aluno tem um acesso a isso pelo celular, na palma da mão ele tem acesso a tudo isso, e faz com que esse professor, muitas vezes mal formado, assoberbado, cheio de aula, fique numa competição desigual. Então é uma luta, eu diria, um tanto inglória, né? Só para começar os problemas. Mas eu posso aprofundar mais depois Paulo. Mas só dizer, desculpa, Paulo, só me interromper, mas muitas vezes também não significa que haja um engajamento. Quando você traz esse outro tipo de documentário. Por exemplo, uma das alunas nesse tema da ditadura trouxe a discussão do futebol e a década de 70 e a Copa de 70 e trouxe vídeos e tal. E ela preparou a aula assim, nossa, professora, vai ser isso, vai discutir isso, vai discutir aquilo. Chegou na sala de aula, não teve a repercussão.
Então, não é uma garantia também, né? Nem sempre o aluno recebe bem a estratégia. Não recebe, mas pelo menos viu uma outra perspectiva sobre como futebol e política estão relacionados, né? E trazer talvez até para hoje, apesar que hoje os campeonatos de futebol têm uma outra lógica mercadológica de apostas, né? Mas que foge aqui do debate. Mas é só pensar que também não é uma garantia. Sim. Né? Quando você se propõe essa referência, mas eu acho que a gente não pode parar de tentar. Né? Agora, a gente vem de uma tradição de uma universidade elitista, né? Na sua natureza. Né? Então, uma universidade que não foi pensada para as classes populares, né? que só a partir da década de 90, pós-ditadura e década de 90, LDB, etc., a gente começa a ter uma outra perspectiva, inclusive de pensar os vários ensinos, inclusive o ensino de história. Né? E em meio a tudo isso, a gente sempre vivenciou problemas. Né? Antes a gente tinha dificuldade de botar gente na escola, né? Até o final da década de 80, grande parte da população brasileira não chegava ao ensino médio. Né? Então, depois a gente começa a ter, década de 90 em diante, mais gente entrando na escola, mas acontecendo um processo vamos dizer, de fracasso escolar, entre aspas, dentro da escola. Não é mais quem não tem acesso à escola, mas muitas vezes é o aluno e a aluna que está na escola e que termina o ensino médio sem saber ler e escrever direito. Hoje a gente tem tem um índice de evasão muito grande. Você trabalha com educação de jovens e adultos, sabe disso, né? Grande parte dos alunos que saem do ensino médio não entram na universidade, né? Só 20% conseguem entrar. Desse contingente que não entra, uma parte evade e que vai, na verdade, muitos vão complementar a formação na educação de jovens e adultos, que cada vez mais está recebendo alunos mais jovens, né? Com 16 anos, 17 anos, né? E inevitavelmente a gente convive com uma escola que não é atrativa, ainda que a gente tenha um livro didático que foi com o tempo melhorando, desde o Programa Nacional do Livro Didático, incorporando mudanças, mas eu acho que é um desses ranços, né? Como é que a gente pode pensar isso para entender, voltando ao tema da formação de professores, né? Assim, o aluno, ele às vezes vai para lá e ele não tem prazer em assistir aquela aula de história. Né? Eu estou falando da aula de história porque nós somos historiadores e professores de história, mas poderia ser qualquer disciplina. Como é que vocês veem essa equação? Né? Quer dizer, me parece às vezes que é um processo de deformação de professores que a gente às vezes não leva em consideração, a despeito do que você falou, de que formamos bem alunos e alunas, mas alguma coisa às vezes está errado no processo de formação, inclusive nas universidades públicas. A gente ainda tem currículos que não levam em consideração a realidade do estudante trabalhador, os alunos não conseguem trabalhar, cada vez mais jovens estão tendo que trabalhar mais cedo, etc. Tudo isso não impacta nessa dificuldade de operacionalizar novas estratégias metodológicas, pensar na demanda do aluno lá da educação básica, né? Às vezes você consome um discurso na universidade de como fazer, quando você chega lá você faz exatamente o contrário, né? Você resgata a sua memória educativa daquele professor e professora que dava o tapa na mesa e fala alto, e aí você coloca aquilo ali em prática e esquece tudo que você fez. Até que ponto isso não contribui para a gente trabalhar contra esse negacionismo histórico, né? A gente está perdendo muitas vezes, eu digo perdendo espaço, né? Porque os professores, historiadores e historiadoras não manipulam as culturas digitais, né? Assim, a gente tem muitas fontes digitais, a gente já tem uma historiografia digital, acervos digitais, mas a gente não tem a operacionalização e a utilização disso como estratégia metodológica no cotidiano da sala de aula. Como é que você vê isso? Você colocou inúmeras questões. Eu fui provocativo para você escolher alguma bem coisa. Bem provocativo, né? Antes até de mais nada, queria agradecer de estar aqui, né? Agradecer Carlos e a oportunidade de estar nesse podcast genial, né? Que eu acho que é uma iniciativa muito, muito bonita, de um trabalho assim, bem consistente que vocês têm feito aqui, né?
na Estadual de Feira de Santana, que é um espaço muito privilegiado, né? Gostei do nome do podcast, porque a gente realmente precisa romper barreiras, né? Eu acho que o próprio podcast já é uma forma daquilo que você está falando, da gente se apropriar das novas tecnologias para estar chegando, né, mais largamente ao público, né? A Ana citou essa questão da história pública, que é um espaço que agora os historiadores têm se preocupado mais em entrar. E eu queria apontar o seguinte, quer dizer, diante de tantas questões aí que você levantou, eu vou voltar a uma outra que é o professor dar aula de história e chegar na ditadura. Né? Eu lembro, certa feita, é uma historinha, que eu era monitor da Circe lá na USP, e chegou uma senhora de cabelos brancos assim, e falou: olha, eu gostaria muito de saber se a história do meu marido está no livro didático e está nas escolas. Era a Clara Scharf, a esposa do Marighella. E aí a Circe falou: então vamos dar uma olhada, ver se nos livros didáticos o Marighella está presente, né? A guerrilha, a luta contra a ditadura, né? E se os professores dão aula sobre isso. Bom, depois de fazer o levantamento na produção didática do período, isso era nos anos 90, era ali na década de 90, 97, e a conclusão foi: o professor não dá aula sobre ditadura, ele não chega, mal chegava, pelas razões já que o Toninho apresentou aqui. Eu falo Antônio Simplício, né, o professor do Unifesp. O Toninho apresentou aqui as várias razões, é que o professor mal chegava na ditadura Vargas. E o livro didático não, o livro didático já estava incorporando, já tinha um avanço da historiografia didática e incorporação das temáticas e dos estudos que haviam sido feitos sobre a ditadura militar, né? Essa é uma questão, portanto, assim, bem complexa nesse sentido, quer dizer, e como superar isso? Eu lembro também, né, no mesmo período, né, que a discussão estava muito nessa relação entre conteúdo e método, como você falou. E havia a proposição na ocasião de trabalhar com projetos ou trabalhar com os temas históricos, né? E havia muito debate sobre eixo temático, que exigia muito o esforço do professor naquilo que Antônio falou, que era o espaço da preparação da aula, de pensar a aula. E no pensar a aula, levar principalmente os documentos para a sala de aula. E aí o eixo temático permitia fazer esse exercício de tal forma que eu não precisava seguir a linha cronológica, né, o homem das cavernas, a idade contemporânea, né, a inteligência artificial hoje, né? Mas você podia fazer relações no tempo. Então você poderia estudar períodos e sociedades autoritárias e estabelecer relações, por exemplo, nazismo e ditadura, né? Por que não, né? Ou fazer outras relações, inclusive com outros períodos e outras sociedades, que era uma alternativa para trazer para dentro da sala de aula essa temática sem ficar esperando, né, chegar a esse conteúdo. Hoje nós vivemos um retrocesso enorme, né, do ponto de vista do currículo, porque a história voltou a ser cronológica. A BNCC reconsagrou a história cronológica e, portanto, novamente a ditadura militar, no máximo, como é no estado do Paraná, que além de ser cronológico, é plataformizado, né? O conteúdo já vem prete a porter, né? É uma espécie de conteúdo miojo, né? E São Paulo seguiu o Paraná. Como se não até bastasse. porque nós tínhamos o FEDER lá, e é bom que a gente sempre fale o nome das pessoas aqui, porque políticas são feitas por gente, né, de carne e osso, né? Bruno FEDER, que foi secretário desastroso da educação lá no Paraná, agora está fazendo o seu desastre em São Paulo. Com o Tarcísio. Né? Com o Tarcísio, né? Essa plataformização transformou a ditadura num slide. Mal agembrado. Muito mal agembrado, que no máximo o professor dá uma aula. O máximo uma aula. Então, efetivamente, isso que você falou, essa nova geração que está aí, ela está na selva da disputa
da guerra cultural estabelecida pela extrema-direita, do Brasil Paralelo e das redes sociais, onde graça o negacionismo. Então, de fato, é curioso porque eu vivi como aluno, né? Você não falou a idade, mas eu posso revelar aqui, né, Zé? Eu não quis falar. Eu estudei na época da ditadura, eu também. Mas todos nós, né? Eu tinha meus 7 anos de idade. Uns mais, uns menos. Os mais... 7 anos de idade, entrando na escola, era período de ditadura, em 1972, né? E nesse período, até mesmo durante a ditadura, eu acho que a gente estudou mais sobre do que depois, o que é inacreditável, né? Eu lembro do meu professor trabalhar questões, porque havia subversões, que inclusive todo mundo tem pesquisa sobre isso, né? Que os professores faziam nos centros cívicos, né? Que faziam exercícios que eram exatamente o oposto daquele discurso que a ditadura queria implantar naquele momento. Então, hoje eu acho tenso e mais complicado, e a gente precisa, e você tem toda a razão, enveredar na área das tecnologias, entender melhor, pensar como utilizar, como chegar na linguagem dessas gerações, porque são gerações que eu coloco isso como desafio para os alunos, porque eu também sou professor de estágio, e eu falo para eles, vocês é que vão fazer isso, porque eu sou analógico ainda, né? Eu sou muito travado ainda nessa área, né? Talvez eu venha aqui aprender um pouco com vocês, fazer materiais nessa área, mas é um caminho que eu acho que é necessário para a gente romper barreiras, né, que são necessárias para fazer com que esses conteúdos fluam na sala de aula. Eu só falar, desculpa, que essa questão das subversões ainda acontece. Nessa medida, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu citei, se não houvesse o apoio do professor supervisor de campo, da direção e da coordenação, foram... Colégio Cívico-Militar. Cívico-Militar, eles fizeram isso em 6 aulas. Não em uma, fizeram em 6 aulas. Então, existem essas resistências, né? De trabalhar nessas lacunas, nesses espaços, no que é possível. A minha aluna também trabalhou isso em estágio, tive uma aluna que trabalhou com música, né? Para os alunos ouvir cálice, né? Ouvir, né? Vai passar, né? Essa coisa da musicalidade brasileira, que também está se perdendo e que essas novas gerações precisam ter acesso. Às vezes é importante para a gente, mas eles não entendem como uma boa música. Para eles a boa música é outra coisa. Agora, como eu sou um cara meio pessimista, eu sou bastante pessimista, estou ficando cada vez mais pessimista, eu já não conjugo o verbo esperançar, nem resistir, nem existir e nem potência, né? Porque, não que eu não acredito hipoteticamente nisso, mas eu tenho um pouco de pé atrás, porque às vezes essas palavras elas acabam substituindo um pouco a ação propriamente dita, né? Eu acho que na atual conjuntura, né, como foi no Paraná, como está sendo em São Paulo, com essa plataformização do ensino, com a BNCC, né, que tirou espaço da disciplina escolar de História, ela foi reduzida a um componente curricular, passou a fazer parte de uma área que é Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, quer dizer, tem todo um conjunto de fatores, né, que tem, a meu ver, contribuído para, mesmo aquele professor criativo, né, ele tem que ser muito criativo e querer muito resistir, né? Porque não é fácil. Me parece que a própria forma escolar, né, que vem desde lá do século XVIII, que é a organização de um tempo, de um espaço, só isso por si já é um fator que inibiria o professor mais criativo. Porque ele tem que dar aquela aulinha quadrada, ele tem que usar aquele livro didático, né? Mas sempre houve formas dos professores, até numa ditadura militar, que foi o meu tema de mestrado, inclusive, eu pesquisei o ensino de história na ditadura militar, havia alguns professores que eventualmente tentavam burlar essa norma, trazer um outro material didático, pensar uma aula mais criativa, né? Mas, via de regra,
até pelo fator que eu já mencionei antes, o salário estava caindo, professores mal formados, a aula muitas vezes era aquele arroz com feijão de um ditado, né? Embora eventualmente houvesse uma possibilidade de burlar isso, de resistir, se quiser usar esse termo, né? Mas hoje, como o Paulo falou, parece que a situação está ficando pior, né? Me parece que há um cerco que vai cada vez mais tirando possibilidades. Então talvez seja, como o Paulo falou novamente, o caso de romper barreiras mesmo, tem que derrubar a barreira, algo precisa ser feito, né? Além do esperançar ou do resistir, do existir e algumas palavras de ordem, né? Que eu não sei exatamente o que é para ser feito, mas que tem uma barreira que precisa ser derrubada, e há uma barreira política. Deixa eu só dar um último exemplo. Tem uma lei que determina ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Maravilha, que coisa progressista. Só que de nada adianta ter essa lei se tiram o ensino de história, ou diminui a carga de história, ou coloca isso numa plataforma. Então é uma vitória de pirro. Você tem uma lei, vale isso também para a questão indígena, uma lei que na prática ela fica inexequível. Você tem que ser um professor muito heróico, e que inclusive no caso de São Paulo, por exemplo, ele tem que pôr a sua cabeça prêmio, porque se ele não seguir aqueles números de slides na aula, ele está arriscado a ser repreendido. E se o diretor não repreender o professor, porque ele não usou o slide, o diretor pode ser repreendido, e inclusive perder o seu cargo. Então, é uma situação que eu Agora, aproveitando isso que você, não querendo tomar, eu sei que a Ana quer falar também, mas pensando nessa questão de romper barreiras, vocês não acham que uma das barreiras a ser rompida também é a barreira da linguagem? Eu explico. A gente fala pouco e mal para esse público. Assim, às vezes, eu não sei se vocês têm esse sentimento, às vezes a gente vai assistir o estágio e o aluno, às vezes, ele está dando aula, parece que ele está fazendo um seminário na academia, na universidade, sabe? Ele está fazendo um seminário para os colegas, né? Então, os professores não conseguem, muitas vezes, falar para o aluno, um menino de 11 anos ou um menino de 17 anos. E talvez isso se expresse na proliferação cada vez recorrente de jornalistas escrevendo sobre história, né? Eu não estou fazendo nenhum demérito, a gente tem grandes trabalhos, né, de jornalistas. Se a gente pega o do Hélio Gaspari, o trabalho de levantamento documental, o Eden Blake sobre a eugenia e uma série de outros exemplos, mas a gente tem uma resistência, né? No ensino fundamental 1 para criança não são historiadores, geralmente são pedagogos, jornalistas, etc. A gente tinha há anos atrás uma resistência a escrever livro didático, né? Para o Fundamental 2, né? Os professores da academia, historiadores não escreviam e ainda não escrevem de uma forma tão recorrente. Quer dizer, uma dessas rupturas, vocês acham que não está associado à incapacidade, às vezes, dos alunos e as alunas falarem uma linguagem que muitas vezes consiga dialogar com essa geração? E eu estou falando com as várias gerações, não estou falando só com essa que é impactada, não, né? Às vezes a gente leva um ranço de um colonialismo cultural, de um modelo de aula dos nossos professores que começavam a falar durante 2, 3, 4 horas, a gente ficava sentado ouvindo o tempo inteiro, né? Então os alunos ainda não conseguem, ainda acreditam muitas vezes que a aula é essa, ela é a aula expositiva e narrada, né? Vocês acham que a linguagem, romper com a linguagem e se apropriar da linguagem não seria uma ruptura de uma dessas barreiras? Mas você fala de qual linguagem? Falar de uma forma que o outro entenda, falar para um público que consiga entender, porque às vezes o menino, é aquele sentimento que você está na sala de aula, alguém diz assim, ele está dizendo o quê? A colega fala assim, aí o colega fala assim, ele está falando sobre isso aqui. Ah, entendi. Sabe? Às vezes o colega consegue exprimir melhor o que está sendo discutido do que o professor. Então, entendi, porque a oralidade faz parte do ser professor, né? Estou lembrando de um texto do André Seal,
André Vitor Sil Cavalcante, que fala da questão das narrativas, né? A questão é de como que você usa essas narrativas, né? E de que forma você propõe essa narrativa. Se ela é mais dialógica, menos dialógica, se ela é ruminativa. Eu sou professor que fica falando para a sala não se falar, né? A fala não falar e todo mundo fica. Eu acho que é um pouco pensar, sim, é pensar essa narração, mas também não é jogar todo mundo fora, tudo fora do que foi acontecendo até aqui. Porque a gente tem uma falsa ideia também que esses nossos alunos estagiários dominem as linguagens tecnológicas e nem sempre isso é verdadeiro. O que você acha, por exemplo, dessa coisa que virou uma moda agora de metodologias ativas que no Paraná graçou assim, que é... Conversa assim, mole. Então, metodologias ativas, que na verdade é uma coisa requentada, né, do início do século. No final do século XIX já se falava de autonomia didática do aluno. Quer dizer, e aí quando você fala nisso é muito importante, né, de que não se trata de jogar fora a oralidade, a capacidade narrativa do professor, mas também de incorporar outras linguagens. Aí eu concordo plenamente com você, eu acho que você iria nessa direção também, né? De fazer essas de fusões, pensar né? essas linguagens. Tem uma frase que a KM usa e que o Nova usa também, né? De que para ensinar João você tem que saber de João e tem que saber de ensinar, né? Então, precisa saber de história também, né? E tem que saber profundamente de história. Né? Então, essas dimensões do saber docente, né? Que o professor tem que dominar, de conhecer o contexto do aluno, conhecer o aluno. João é João, o João está em transição para Joana. Né? E aí vai tantas questões hoje que são fundamentais. Então, conhecer tudo isso é o desafio do professor hoje em dia. Agora, o perigo, eu acho, que é isso que tentam vender com essas metodologias ativas, é que se você usar uma linguagem moderna, da hora, qualquer coisa desse tipo, a aula estará salva. E aí joga a culpa do sucesso ou do fracasso nas costas do professor. Nós três, eu e o Paulo sim, Ana acho que também está no Prof. História, né? Não, você não está. Está no PIBID. Tá. No Prof. História, todos os mestrandos são professores de História e estão fazendo pesquisas em ensino de História. Então tem propostas de trabalhar com cinema, ensino de História, jogos, ensino de História, RPG, ensino de História. Eu tenho orientando que trabalha com música, ensino de História. Então tem propostas de novas linguagens. Agora, esses professores orientandos do mestrado, né, alguns já até estão com o título de mestre, muitos deles são professores da rede pública estadual, estão agora reduzidos a terem que usar plataformas digitais. Então, aquilo que ele pesquisou, de usar música na sala de aula, né, de pensar uma atividade diferente, uma linguagem. Tem alunos que fizeram pesquisa sobre patrimônio e ensino de história, tem várias discussões, né? O professor fica impossibilitado, porque, de novo, as novas linguagens, embora sejam interessantes e desejáveis, né, não são uma solução mágica. Desde, salvo engano, acho que 1930, que o Jonathan Serrano já falava em usar cinema, né? Cinema. Ainda a experiência desde o início do século. Cinematógrafo na sala de aula. Século XX ainda. Pensar o que é novo, qual que é novo, qual que é nova linguagem. Já são velhas, na verdade. A gente tem 30 anos falando de novas linguagens, né? Jornal, literatura, música, cinema. Nas primeiras turmas do Prof. História lá no Rio de Janeiro, eu lembro que uma das novidades que alguns alunos fizeram foi usar podcast, gravar podcast no ensino de História. Um aluno, acho que da UFRJ, inclusive, um mestrando, que fez um grande sucesso. Acho até que era um orientando da Ana Maria Monteiro, se não me engano. Agora, então, há essa disposição. A gente tem o Afrânio Peixoto, baiano, né, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, era polígrafo, escreveu sobre higiene, história da mulher, teve livros, romances como Bugrinha, que foram usados durante muito tempo. Ele tem um livro chamado Ensinar a Ensinar, que é da década de 20, e ele dizia que o grande problema da educação brasileira é que a maioria, tem um epígrafe que ele abre dizendo, um dos grandes problemas da educação brasileira, isso na década de 1920, né, acho que é de 22 ou 23 o livro,
ele diz, é que os professores do ensino secundário, primário e secundário, não sabem ensinar. A gente tem uma série de discursos no século XIX de professores, na Bahia aqui a gente tem o Abílio César Borges, que era médico, foi secretário de Educação em 1956, falava a mesma coisa, o Rui Barbosa se queixava no final do século XIX, uma série de intelectuais, e se queixavam da formação de professores, desde o século XIX, início do século XX, o Anísio Teixeira também se reclamava, fazia uma série de formações de professores. A questão é, vocês acham que a formação de professores no Brasil é boa, especificamente falando dos professores voltados para o ensino de história? Eu estou provocando. Eu vou fazer uma... Depende. Até vou fazer uma provocação, porque o Afran, que tem uma obra vastíssima, fala dessa coisa do professor não saber ensinar, mas a gente poderia colocar em questão também se os formadores sabem formar professores que sabem ensinar. Claro, isso. A questão é essa também. Principalmente essa. E aí a gente vai criando um círculo meio vicioso nesse debate. Agora, que é isso que o Antônio falou, quer dizer, você não tem efetivamente políticas de formação do professor no Brasil, e essa é uma falta de consolidação, assim, que de fato valorize a profissão. Então, passa por uma valorização da profissão, que é sempre uma coisa que foi uma conquista, inclusive você citou lá da década de 90 com a LDB, então a gente colocou lá que tem que ter a valorização do magistério, né, da profissão docente, mas efetivamente essa valorização ela não se espelha na realidade. A gente está vendo agora o crescimento de EAD no Brasil. Só para citar um exemplo que eu peguei outro dia, existe uma universidade privada, a Uninter, que convidou a entidade para participar de um evento dela, onde teriam 4.749, eu guardei o número, alunos de História. Eu calculei, assim, numa universidade pública como essa e tantas outras, nós levaríamos 1,5 séculos para formar esse número de alunos. E eles estão formando isso numa tacada. Massivamente. E agora eu vi também um anúncio de EAD de faça a sua segunda licenciatura em 6 meses de História. Então, se a gente não valorizar essa formação com seriedade, portanto aí a gente está falando de política pública, né, de ter controle efetivo do Estado brasileiro sobre a formação do professor, se não houver a valorização profissional, que é salarial, que é de condição de trabalho, que é de autonomia, a gente não vai estar avançando em nada nessa discussão. A gente pode ficar girando nessas discussões, assim, precisa fazer a formação ou entrar na linha da Gatti que gosta de crucificar o professor e assim por diante, mas a gente não vai sair desse círculo. A gente precisa ter uma política de Estado efetivamente para a profissão docente de caráter nacional, sólida e de valorização. E a carreira é desinteressante, né? Porque um professor bem formado, o que acaba acontecendo via de regra, ao menos em São Paulo eu observo isso, se ele tiver a oportunidade de ir para uma escola privada que pague melhor, ele vai. Ou então, se ele puder ir para outra carreira, ele também vai. Nós fizemos isso. Nós fizemos isso. Não, e só dizer, Paulo, que isso perpassa em todos os níveis, que vai desde a educação básica, na alfabetização, e aí a gente tem que pensar a formação nos cursos de pedagogia, que em termos de metodologia de ensino de história passa longe, né? Apesar que eles têm uma formação generalista, e aí o perigo de ter uma infiltração de uma ideia também, né, da professora dessa fase, de ser a tia, mas também tem que te levar a palavra de Deus, que palavra de Deus não sabemos, mas também para o ensino superior, porque muitos dos nossos colegas que estão no curso de licenciatura, quando você fala, você está formando um professor? Ele, oi? Não, eu sou especialista em História do Brasil, historiador. E dá uma aula, né? Proporciona uma aula palestra. Sim. Ou então faz alguns testes, que eu fiquei sabendo esses dias. O professor jogou um documentário e saiu da sala. Aí os alunos, professor, esse documentário é
uma droga, o que é isso? Qual foi o objetivo? Porque eu não assisti, eu queria ver também, só para ocupar o espaço. É difícil. Né? Então, eu acredito que essa valorização e esse repensar vai por todos os níveis. Tem que atingir todos os níveis, inclusive os nossos colegas do ensino superior. Pessoal, infelizmente, tudo bem. Antes de infelizmente, eu ainda quero bater numa coisa, porque eu quero deixar isso registrado. E ainda a política está indo por um caminho errado. A política de formação de professores. Porque eles criaram agora um ENAD anual para os cursos de licenciatura. E por que não para as outras áreas? Eles estão mirando, né, nessa EAD desenfreada aí, que privada, disparou pós-Bolsonaro, principalmente. Os dados são objetivos, é só pegar o Censo da Educação do Ensino Superior do INEP. Mas eles vão criar a indústria dos cursinhos para esse ENAD, vão forjar resultados fajutos sobre isso, e isso não vai resolver o problema. Então, é preciso, de novo, repensar como está sendo organizada essa formação e essas políticas educacionais em curso no país. Então, derrubar barreiras do MEC. Bem, desculpa agora aí, eu vou ter que obrigado, ir, infelizmente. só para fazer registro. Eu vou ter que ir, infelizmente é isso. Eu queria agradecer a vocês, né? Agradecer a Ana, Antônio, a Paulo, essa conversa. Infelizmente a gente não pôde ficar mais tempo. A ideia seria que a gente pudesse ter mais tempo para desenvolver essas conversas, mas vocês vão estar numa mesa discutindo ensino de história, ditadura, e claro, essas questões são correlatas. Bem, nosso agradecimento, e nós encerramos mais um episódio do podcast Sem Barreiras. Aguardamos vocês em outros momentos. Um grande abraço e obrigado, pessoal.